Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fernando César dando um apoio na atividade de desenvolvimento de projetos. Então, gente, vocês têm esse desafio que é chegar ao título do trabalho de pesquisa de vocês, certo? Então, eu vou disponibilizar para vocês um materialzinho rápido para tentar ajudá-los na linha de raciocínio de vocês para chegar a superar esse desafio, tá bom? Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês que para vocês chegarem ao título, vocês têm que ter o tema, definir o tema, identificar um problema no tema e, através desse problema, apurar para chegar no título, no possível título. Título esse que não é estático, né? Ele é dinâmico. Pode ser que durante o trabalho de pesquisa de vocês cheguem à conclusão de que aquele título não é adequado ao trabalho que vocês estão desenvolvendo. Mas a ideia aqui é fazer com que vocês consigam identificar o problema, né? E consigam identificar o problema e depois chegar no título. Então, vamos ver aqui quais são as dicas que a própria Febrace, que é o órgão de referência que a gente está utilizando para fazer o nosso projeto, dá em relação à identificação do problema, tá bom? Eu vou mandar para vocês esse material por escrito, que é para vocês relembrarem as perguntas que ajudam você a chegar no problema, tá bom? Então, ó, identificando a questão ou problema, ou questão ou problema identificado. Vocês têm um tema. No caso, lembrem lá que nós já fornecemos os temas para vocês, né? Tecnologias voltadas ao ensino à distância, tecnologias voltadas a home office. Pode ser uma metodologia científica ou uma metodologia de engenharia, a qual vocês agora já sabem quais são as diferenças entre uma e outra, tá? Mas vamos lá, independente da metodologia escolhida por vocês, para vocês chegarem ao título, vocês vão ter que identificar um problema baseado no tema que foi dado para vocês, tá certo? Então, para vocês chegarem no problema, vocês têm uma série de questões que devem ser utilizadas, que podem ser utilizadas como parâmetro para que vocês identifiquem um problema. Então, vocês têm que, para identificar o problema, uma dessas questões que eu vou apresentar para vocês abaixo, desse texto agora aqui, é que se vocês conseguirem responder uma dessas questões, vocês vão estar com 90% do caminho andado para identificar um problema para o tema de vocês. Então, as questões seriam essas daqui, ó. Qual é o objetivo do seu trabalho de pesquisa? Outra questão seria, qual é a ideia que você está tentando testar através do seu trabalho de pesquisa? Qual é a pergunta científica que você está tentando responder? Quais são os problemas da sua comunidade? Essa aqui é uma das perguntas que são mais utilizadas para você identificar um problema, tá certo? Eu não vou citar exemplos aqui porque eu não quero influenciá-los em relação aos temas abordados, tá certo? Mas logo mais eu vou apresentar um exemplo que foi respondido através dessa pergunta aqui. Quais são as necessidades? Também é uma outra pergunta que serve muito como base para você identificar um problema para servir como parâmetro do seu projeto de pesquisa. E o que poderia ser melhorado? Vocês têm lá 2 temas, vocês estão vivendo isso no dia a dia de vocês. Essa aqui é uma das perguntas que poderia ser utilizada para vocês identificarem um problema para chegar ao título do trabalho de pesquisa de vocês. Bom, uma vez que vocês, depois que realizaram um brainstorming, escreverem uma lista de problemas, depois apurá-los e conseguir, através dessa lista, responder uma dessas questões, vocês provavelmente vão estar chegando no título do trabalho de vocês, tá certo? Bom, uma vez que vocês escolheram lá um problema, definiram o problema, você vai fazer o seguinte, ó, vai tentar descrever o problema escolhido, tá certo? E depois depois que vocês descreverem, fazerem uma descrição do problema de vocês vão reduzir esse problema focando num aspecto específico. E nesse aspecto que vocês vão chegar, esse aspecto específico, pode ser o título do trabalho de vocês, tá certo? Ou pode ser direção para chegar no título. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu passei uma vez um trabalho para um grupo de alunos meus,
cujo tema era endomarketing. Vocês, como técnicos em administração, lembram do conceito de endomarketing, né? Eu não vou discutir isso agora com vocês. Caso alguém não se lembre, vamos pesquisar de novo para relembrar. Então, diante daquelas perguntas que estão relacionadas lá, que a Febrace recomenda para a gente, chegamos a essa conclusão. Ó. Quais são as necessidades? Na época que foi passado esse trabalho, e ainda hoje é assim, não está diferente, né? Hoje mais ainda, estava havendo uma série de demissões. O índice de demissão estava muito grande nas empresas do Polo Industrial de Manaus, né? Então, esse clima de desemprego, esse clima de possível demissão, estava gerando insegurança nos funcionários da empresa, devido à falta de instabilidade que eles tinham, né? E, obviamente, isso vai afetar o desempenho do trabalhador. A pessoa trabalhar com medo de ser demitida a qualquer momento vai afetar a capacidade de desenvolvimento, né, das atividades. Você pode trabalhar mais, mas tem um efeito negativo que você entrega a Deus e você não consegue desenvolver, raciocinar direito para executar suas tarefas. Então, o problema que eles conseguiram apurar, chegar lá, a pergunta quais são as suas necessidades, a resposta era que o alto índice de demissões gerou um clima de insegurança devido à falta de estabilidade no emprego, tá certo? Então, qual era a necessidade, né? O problema era o que poderia ser feito para melhorar a autoestima do colaborador na organização, para ele se sentir útil dentro da empresa, para ele se sentir seguro, para ele não ter medo de perder o emprego. Então, a empresa deveria gerar alguma estratégia, realizar algum planejamento, usar alguma ferramenta para poder desenvolver essa sensação de segurança do colaborador. E como é que seria isso? Uma das alternativas seria a implementação de um endomarketing junto aos colaboradores para gerar esse clima de segurança. E finalizou chegando que o título do projeto de pesquisa dessa turma foi a importância da implementação do endomarketing na organização. E aí eles discutiram lá, justificaram o porquê da implementação do endomarketing, falaram como seria feita essa implementação, qual a finalidade, qual o objetivo, enfim, todo o trabalho de pesquisa se deu, tá? E foi um trabalho científico, evidentemente, né? Foi um trabalho bibliográfico, pesquisa bibliográfica, foi feito pesquisa de campo também, enfim, eles usaram uma série de recursos aí, isso é uma outra história, que foi o desenvolvimento, os métodos utilizados para se desenvolver o trabalho de pesquisa, a gente vai ver mais na frente, tá certo? Mas o fato é que os passos que eles deram para se chegar a esse título foi através dessas etapas. A escolha do tema, o tema foi endomarketing na época, no caso de vocês, são os dois temas que já foram repassados às equipes. Respondeu-se a essa pergunta, fizeram uma análise do cenário na época e chegou-se à conclusão que esse era um problema que estava acontecendo, né? E, na verdade, o problema estava relacionado a gerar essa autoestima no colaborador. E aí chegou-se ao título do projeto de pesquisa, tá bom? Vocês podem realizar as mesmas etapas para chegar ao título do trabalho de vocês. Nós vamos ter até a próxima sexta-feira. O orientador de vocês está aqui para isso, tá? Me procurem, conversem comigo, tá certo? Brevemente a professora Priscila Rodrigues vai estar acessando a sala de vocês também, para poder participar no desenvolvimento desse projeto. Espero ter ajudado vocês. Eu estou aqui à disposição, tá legal? Obrigado por tudo, até daqui a pouquinho.